Muitos, muitos mesmo estão brincando de ser crente, né? Alguns brincando de ser humano ou de ser humano, como quiser chamar. Muitos estão brincando achando que as coisas não vão mudar mais ainda daqui para frente. As coisas podem mudar para melhor e pode mudar para muito pior. Isso depende da vida de cada um. Isso depende da semente que cada um planta. Você sabia disso, né? Não adianta você querer colher bonança se você planta vento. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, irmãos, colhe tempestade. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado mesmo com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. Jesus, uma certa vez, ele estava pregando e ele disse: esse povo estão como nos dias de Noé. Noé fazia a arca, pregava para aquele povo, a seca imensa, uma sequidão sem chover há muitos anos. E Noé estava ali pregando, né? E o povo não dava a mínima importância. E Jesus, ele repetiu muitos anos depois, mas muitos anos mesmo, milhares ou poucos milhares ou muitas centenas de anos depois de Noé, Jesus repetiu, ele disse: olha, esse povo está como nos dias de Noé, que Noé pregava e o povo casava e se dava em casamento, apenas festas, banquetes e diversões. Ou seja, pessoas casavam, divorciavam e casavam com outras pessoas. Escute bem, meus irmãos, você que me escuta nesse momento. Assim como Jesus repetiu que aquele povo, na época dele, agia como o povo do tempo de Noé. Jesus falou isso, e hoje eu falo a mesma coisa. Como Jesus falou. Essas pessoas de hoje estão como no tempo de Noé e do tempo de Jesus. Preocupado com festa, diversões, bebidas, vícios, drogas, costumes, apenas buscando as bênçãos e não o abençoador. E essas pessoas estão vivendo como naquele tempo, achando que vai ficar por isso mesmo. Eu digo para você que me escuta agora, tome muito cuidado. Você sabia que no tempo da pandemia as pessoas, elas queriam mais ouvir a palavra de Deus? Elas queriam dar mais atenção à palavra de Deus. A pandemia passou, entre aspas, as pessoas se esqueceram de ouvir a palavra de Deus. Mas não se preocupe, vai vir coisas piores aí. Não é isso que eu quero, não é isso que Deus quer. Não é isso que Jesus quer, irmãos. Mas Deus está vendo que não tem mais outra saída, não tem outra solução. As pessoas têm brincado e brincado muito com a palavra de Deus. Eu não falo isso só com as pessoas ímpias, não, as pessoas incrédulas, ou aquelas que não congregam, não vai em nenhuma denominação, não. Eu estou falando menos com esses do que com esses que congregam. Hoje muitos pregadores não são mais como no passado. Deus, ele mandou Jeremias profetizar para aquele povo e disse: Jeremias, profetiza, fala tudo que eu te mandar, mas não omitas nada. Não omitas nada, nenhuma palavra sequer. Não deixe de falar o que eu tenho para falar com esse povo. Irmãos, não brinque com coisa séria.
Você está esperando perder um filho, uma filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe? Você está esperando pegar uma doença para você poder acordar? E alguns ainda dizem assim, nunca é tarde para se converter, buscar a Deus. Então, se você morrer daqui a 3 minutos, daqui a 3 minutos e 10 segundos é tarde para você. Tem pessoas que ficam preocupadas com aqueles bispos, apóstolos que vai lá no YouTube orar, né? Orar por eles. E o pior, meus irmãos, é que essas pessoas estão totalmente viciadas. Eu não digo nem oração, isso não é oração. Oração é um vínculo com Deus, é uma renúncia entre nós para com Deus. Eles estão viciados em petição. Não confunda uma oração com uma petição. Jesus disse que casa dividida não subsiste. Hoje nós vivemos um país de muitos ladrões. Tanto na política, como no meio das empresas, empresários, microempresários, pastores, pregadores, padres, igrejas, denominações. Por isso tem muitas pessoas que dizem assim, missionário, eu vou congregar em casa. E eu vou falar o que para essas pessoas? Elas estão sentindo bem. Falar o quê? A Bíblia manda a gente congregar, mas as pessoas estão inseguras dentro da igreja. As pessoas estão inseguras e não sabem por onde começar. Gente, eu digo para vocês uma coisa. Lá em 2 Crônicas 7,14, Deus disse, através do rei Salomão. Deus falou com o Salomão, reunir aquele povo e mandar aquele povo dobrar os joelhos, orar a ele. Não é pedir nada, isso não é fazer uma petição, uma oração. Oração é vínculo com Deus. Mandou aquele povo se dobrar a ele, pedir perdão, se consertar, para que através do arrependimento viesse o perdão. Não tem perdão sem arrependimento, sem uma renúncia, irmãos. Não tem. E Deus, ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome dobrar os joelhos, orar a mim, confessar seus pecados, se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos lá do céu, eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Só sara o que está doente. A terra está doente, meus irmãos. A terra está enferma. A terra está numa catástrofe. Se não tiver um arrependimento dos governantes, dos políticos, dos empresários, daqueles que trabalham só na segunda, a partir da terça-feira, vai para os bares, boates, prostíbulos, gastar seu dinheiro na bebida, na prostituição, no adultério, nos vícios, no cigarro, nas drogas. Esse povo vai entrar numa disciplina mortal diante de Deus. Nós vivemos um país muito rico. Está entre os 5 ou 4 dos países, das nações mais ricas do mundo. Mas vive como um país africano na miséria. Até porque na África tem país próspero, viu? Não como o Brasil, mas tem país bom. Mas o Brasil tem vivido como país da África, alguns países da África, na miséria, na sarjeta, na dor e na tristeza. Talvez você não vai dar a mínima atenção para essa mensagem. Talvez você não vai dar a mínima atenção para essa mensagem. Mas eu digo para você uma coisa. Talvez a princípio você não vai dar atenção para essa mensagem. Mas talvez quando você vê alguém da sua família na UTI, ou até mesmo uma mãe vendo seu filho dentro de um caixão, longe disso, meu Deus, aí você vai lembrar dessa mensagem. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar a mim, dobrar seu joelho, confessar seus pecados, se arrepender dos seus pecados e abandonar lá do céu, eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Só tem cura, meu irmão, se tiver perdão de Deus. Só tem perdão de Deus se tiver um arrependimento.
Tá cheio de oradores, oráculo, que vai para a internet orar pelo povo. Fazer do povo um curral evangélico ou de crente. Mas não quer ensinar o povo a beber água da sua própria cisterna. E a Bíblia fala lá em Provérbios que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. É o que diz a palavra de Deus. O que é beber água da própria cisterna? É você depender de você e de Deus. Você não pode estar todo dia dependendo da oração de um apóstolo aí, de apóstolo, de bispo, não sei. E a vida continua a mesma coisa. Até porque a Bíblia diz que nós somos libertos pela oração. É isso? Não. Isso não é verdade. Só se estiver na sua Bíblia. A minha Bíblia diz que nós somos libertos pelo poder, pelo conhecimento e pela palavra de Deus. Jesus nunca fez um milagre orando pela oração. Oração é um namoro, irmão. Você não namora na frente dos outros. Namora sós, não para fazer coisa errada, mas para dialogar. A oração é um namoro entre nós e Deus. Aí nós vamos tendo conhecimento sobre Deus. Então a oração é um namoro entre nós e Deus. Jesus, ele orava a Deus. E quando chegava no meio da multidão, ele liberava poder. Ele usava o poder da palavra. Por isso que tem muita gente que ora, jejuma há 10, 20, 30, 40, 50 anos e não vê nenhum efeito na vida dela. Por quê? Porque ela ora sem um conhecimento. Ela está cheia de pecado, cheia de ódio, cheia de mágoa e começa a orar, pedir algo para Deus. Deus não dá, irmãos. Porque ela está debaixo de pecado, de maldição. Por isso que Deus, ele disse: o meu povo sofre. O meu povo sofre porque falta conhecimento à minha palavra. E se rejeitar o conhecimento da minha palavra, serei devorado à espada. A vossa descendência será destruída por não querer. A vossa descendência será destruída por não querer ter o conhecimento da palavra. É assim que a Bíblia diz. As pessoas querem a cura sem ter um arrependimento, confissão de pecado. Sem ter perdão. Não tem como eu ter um perdão de Deus se eu não tiver um arrependimento das minhas obras, das minhas maus atitudes. Não tem como a terra ser sarada. A Bíblia diz que do céu Deus ouve a nossa oração, nosso arrependimento, nosso abandono de pecado. E Ele nos perdoa e sara a nossa terra. Cura a terra. Então não tem como eu querer a cura sem antes eu ter um arrependimento. Sem antes eu ter o perdão de Deus. Gente, eu digo para vocês aqui uma coisa. Nós vivemos um país que os empresários têm bebido sangue dos funcionários. Sem dó. Sem dó. Políticos têm feito coisa catastrófica. Essa é a verdade. Famílias se destruindo por falta de conhecimento, diálogo, obediência, né? Por causa de não querer fazer certo. A Bíblia diz isso. Andarão os dois juntos, se não tiver de acordo? Não tem como. Não tem como, meus irmãos. É o que diz a palavra de Deus. Então o Brasil é um país rico, mas vive como um país da África. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. O que é vento na Bíblia? São nossos maus atos, nossas maus atitudes. E o que é tempestade na Bíblia? É as punições, é a colheita da semente maldita que nós plantamos. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Fica aqui, meus irmãos, essa mensagem. E se o Brasil não ter um conserto com Deus, até 2030, 2035, esse país vai estar nas mãos de país mais fraco do que ele. Porque a Bíblia diz que quando a gente não está de bem com Deus, até o mais fraco benção o mais forte. Até o mais fraco benção o mais forte. Fica aqui essa mensagem.
Jesus, ele morreu na cruz para nos resgatar das trevas. Mas a Bíblia diz que nós temos que validar essa morte na cruz. Morrer por Cristo também. Confesse os seus pecados. Essa é a verdade. Depois não se arrependa. Talvez você vai lembrar dessa mensagem lá do hospital, do presídio, de um lugar catastrófico. Não espere isso acontecer. Estou te avisando para que não venha ter coisas piores no futuro. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ative o sino para você receber as profecias, revelações e visões da palavra de Deus. Não é o que eu quero pensar, é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem uma rixa contra os habitantes da terra. Deus abençoe todos.